vibradores comprados pelas mulheres. Qual que era o principal parâmetro que a mulher procurava para comprar o vibrador? Primeiro era o preço. A primeira coisa era o dinheiro. Acho que faz sentido. A primeira coisa era o preço. Segunda coisa, o calibre. Então, o calibre era mais importante do que o comprimento na escolha de um vibrador. E ela está comprando para ela usar sozinha. E o calibre mais usado foi de 10 centímetros, que está dentro da média. Dentro da média, não é algo fora da média. Portanto, assim, estima-se, e tem outros trabalhos de questionário também com casais, em que a maioria dos homens, o maior trabalho botou que 52% dos homens entrevistados estavam insatisfeitos com o tamanho do próprio pênis. E mais de 90% das mulheres estavam satisfeitas com o tamanho do pênis do marido. Então, uma coisa, mais uma vez, pessoal, do cara com ele mesmo, né? Então, não é muitas vezes a mulher que reclama, é o cara que está insatisfeito. A esmagadora maioria dos pacientes que vem reclamando do tamanho de pênis tem um tamanho de pênis normal. O que seria normal? O maior trabalho, né, publicado em 2021, 15 mil homens avaliados. Então, o tamanho de pênis médio, comprimento médio de pênis ereto, flácido esticado ereto, foi 13,2 centímetros. A média entre 10 a 16, mediana 13,2. A esmagadora, assim, praticamente isso todos. Pênis ereto. Ereto ou flácido esticado, que a gente considera que tem a mesma referência de tamanho, né? Flácido esticado, porque raramente, né, eu vou conseguir medir o pênis do cara ereto lá no consultório, né? Seria algo estranho. Vamos medir seu pênis aí que o cara tá com ereção lá. Fiquei curioso. Melhor não. Mas o flácido esticado, lembrando para você medir corretamente isso seu que eu pênis. queria saber, para medir, para não falar que eu tá grande ou tá pequeno. Exatamente. Então, assim, para ter esse parâmetro de grande ou pequeno, você precisa padronizar a medida do pênis, a forma de medir o pênis. E não estou perguntando sua opinião se você acha justo ou injusto. Para padronizar a medição, você precisa pegar a régua, a fita métrica, encostar no osso do pubis, e você vai até é o ossinho bem em cima do bigolim. Em cima da base do pênis ali. Tá. E que está mais profundo. Você precisa apertar realmente a fita métrica até a base do pubis. Ah, doutor, mas isso é injusto, eu não penetro até ali, eu vou até a minha base do meu pênis, eu vou medir da base. Mas o que é base do pênis para você não é base do pênis para o outro. O cara vai achar que base do pênis é quando acaba o pelo. O outro não, a base do pênis é aqui, o outro não. Então, assim, para ter um padrão, tem que encostar no pubis. Ponto. Então, encostou no pubis, vai até a ponta do pênis com ele flácido esticado ou com ele ereto, vai do pubis até o pênis. Então dá aquela apertadinha para bater no osso ali a medição, já ganhamos uns 2 centímetros. Porra, aí. Te ajudei. O gordinho, às vezes mais gordinho ali, né? Já ganhou. Exatamente, o gordinho muitas vezes ele tem um pênis embutido. Tem muito paciente que procura essa parte de estética genital masculina. Na minha opinião, o procedimento estético que tem o melhor ganho estético genital é a lipoaspiração de pubis ou dermolipectomia de pubis, né? Que é o cara gordinho, né? O cara tem uma gordura que se acumula ali no osso do pubis e o pênis esconde o pênis mesmo. Tem paciente que tem quadros graves mesmo, que parece que não tem pênis, né? Que o cara é totalmente embutido. Então você faz uma cirurgia, né? O cara pode simplesmente emagrecer, mas a cirurgia você vai fazer uma lipoaspiração dessa gordura e eventualmente tirar uma faixa de gordura que é a dermolipectomia e desenterra o pênis do cara. Então, assim, essa cirurgia é uma cirurgia que tem um ganho estético muito grande. Mas, voltando à questão da medição do pênis, da medida do pênis. O gordinho, se ele for medir base do pênis, ele vai saber onde mede. Então, ele tem que encostar no público para saber o tamanho real do pênis dele. Eu ia até roubar medindo mais por baixo, indo até o vai períneo até o períneo, ali. né? Vai até o saco escrotal, sei lá. O pito é meu, meço como eu quiser. Eu chego até ali na penetração, eu chego. Muito bom. Então, você falou essa parte de lipo e tudo mais, ou a dermolipectomia. Existem outras formas de aumento do tamanho do pênis, vamos dizer um micropênis, um pênis que a gente considera até... um termo difícil para quem não é da área, funcionalidade limitada. Sim, sim. O micropênis ele é definido como um pênis menor, varia muito na literatura, mas é basicamente um pênis menor do que 8,5 centímetros ereto, né? A gente chama de micropênis. 8,5. Isso você vai encontrar variações, tá? 7,5. Então... vou usar o 7,5 então. Ficou melhor para mim. já diminuiu já a régua já. Então, assim, o micropênis, honestamente, assim, você tem algumas cirurgias que estão sendo aventadas hoje, estudadas hoje, como mobilização de corpos cavernosos. O que seria isso?
O nosso corpo cavernoso, você tem o seu pênis, né, que está para fora ali, que você está vendo aquele corpo cavernoso, mas você tem corpo cavernoso para dentro do púbis também. Abaixo do púbis tem mais corpo cavernoso. E você tem procedimentos que você tenta liberar esse corpo cavernoso para ganhar mais centímetros de pênis. Por exemplo, para um paciente com micropênis. Mas isso está em fase bem experimental ainda. E a verdade é que você não tem uma cirurgia ainda para aumentar o comprimento do pênis. Tem uma coisa lá que falava no passado de se cortar um ligamento e o pênis, ele às vezes ficava ereto até para frente ou para baixo. Isso, é o ligamento suspensório do pênis, que ele está ligado no pubis até a base do pênis, que dá aquela conformidade em geral, quando o cara tem com ereção boa, aquela ereção axial, aquela que fica um pouco mais para cima, exatamente porque aquele ligamento está segurando aqui, então o pênis dá essa angulada para cima quando está em ereção. Se você corta esse ligamento, você pode ganhar alguns centímetros, mas o pênis fica com uma ereção para baixo, para reto ou para baixo. Você ganha centímetros esteticamente, porque o tamanho do pênis não muda. Não muda, exatamente. E assim, você até pode, parte desse corpo cavernoso que está lá para dentro, dar uma desenterrada e o cara ganhar 1 centímetro, 1,5 centímetros. Porém, o grau de satisfação dessa cirurgia é muito baixo. Então, em torno de 60% dos pacientes vão ficar satisfeitos. Porque isso atrapalha na penetração. A ereção do cara é meio boba, meio para baixo, o pênis para baixo, o cara tem que se ajeitar o pênis para penetrar e, pô, não consigo mais fazer com a minha esposa de 4, e, pô, gostava tanto, agora não dá mais para fazer porque eu tenho que me ajeitar. Então, assim, satisfação baixa, essa cirurgia praticamente não é feita hoje em dia. Muito legal. E tem um negócio que a gente vai pesquisando, Jelkin. O que é Jelkin? Jelkin. Então, a gente tem... O Jelkin é uma forma de exercício peniano para aumentar o pênis, em que ele vai fazer uma ordenha do pênis. O paciente vai ficar ordenhando o pênis para frente, puxando o pênis. Existem protocolos variados disso, porque não tem nenhuma sociedade, nenhuma recomendação disso. Mas é uma técnica milenar, né? Milenar, mais de 5.000 anos atrás, os egípcios já faziam. Se baseia na premissa de você estar ali sempre puxando. Depois a gente pode falar aqui sobre extensores penianos também. Você está sempre puxando aquela pele, aumentando a elasticidade da pele. E isso pode gerar aumento de pênis, né? Você tem vários relatos de pacientes que falam, não, meu pênis aumentou sim, eu faço todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, geralmente, esse tipo de técnica exige muita disciplina. Você está esticando o seu pênis sempre, para isso aí chegar até algum aumento. Alguns referem aumento. Se você para de fazer esse tipo de técnica, geralmente o pênis volta para o estado que estava antes. Então, assim, a única sociedade que se manifestou em relação a isso foi a Europeia de Urologia, que não recomendou por ter descrição de lesão de pênis machucar. Porque não tem a intensidade certa a se fazer isso. Aí o cara vai fazer em casa sozinho, o cara vai se machucar. É igual massagem em geral. Vou apertar demais, eu machuco. Machucou. Então, assim, não é recomendado pelo risco de lesão de corpo cavernoso, pelos efeitos serem transitórios, os possíveis efeitos serem transitórios, não é muito certo que tem. Você tem só relato de alguns pacientes que falam, mas não tem nada muito sedimentado, então eu praticamente não recomendo.